Nas eleições do dia 5 de outubro, mais de 142 milhões de brasileiros deverão comparecer às urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Para falar sobre a importância do voto e a corrupção eleitoral, o Brasil Justiça, desta semana, entrevista o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ramonilson Gomes. Magistrado há 12 anos, é mestre e doutorando em Direito. Dr. Ramonilson, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB O Brasil Justiça. O agradecimento é todo nosso, Renata, pela rica oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema de fundamental importância para qualquer sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que vai vivenciar no próximo dia 5 de outubro mais um momento delicado para o destino do seu estado e do seu país. O senhor é o idealizador da campanha Quem Compra Voto é o Pior Candidato. Explica pra gente como é que surgiu esse projeto. A origem dessa campanha decorre da nossa observação, primeiro como cidadão, depois como juiz eleitoral, do que ocorre a cada 2 anos durante os processos eleitorais, tanto municipal quanto este de natureza geral. E a gente observa que, infelizmente, ainda paira um clima de corrupção nas eleições. A Justiça Eleitoral já avançou muito, mas a corrupção ainda é uma realidade e tem consequências terríveis para o país, porque o dinheiro usado na compra de voto, o dinheiro usado, portanto, na corrupção eleitoral, é basicamente o dinheiro público. Quem está no poder usurpa desse poder e aplica nessa compra de voto. Quem não está, vai no sistema financeiro, vai nos chamados agiotas, toma os tais empréstimos e também pratica a corrupção. Mas falta ainda ao eleitor, em que pese ter uma noção embrionária, uma noção superficial da importância do ato de votar, de relacionar claramente, precisamente, que aquele ato está intimamente ligado ao fenômeno corrupção. Em junho do ano passado, durante a Copa das Confederações, a grande bandeira do povo brasileiro naquelas movimentações de rua foi o combate à corrupção, porque pagamos uma considerável quantidade de impostos em valores elevados e esse montante arrecadado, infelizmente, não vem em forma de serviços. Não vem exatamente porque continuamos, infelizmente, votando em candidatos corruptos. Por que a campanha recebeu esse nome? Quem compra o voto é o pior candidato. Porque ela visa deixar bem claro na mente do eleitor, na consciência do eleitor, que todo o dinheiro usado na compra de votos é dinheiro público. É dinheiro que vem da corrupção nas áreas de saúde, de educação, de convênios, de obras públicas, de empresas públicas, de institutos de previdências e até mesmo de empréstimo consignado dos servidores que alguns maus gestores não repassam às instituições financeiras, aos bancos, para aplicar nesse fenômeno da corrupção eleitoral. Como a campanha está sendo divulgada? Sim, a campanha tem ampla aceitação e o abraço de toda a sociedade da região e da Paraíba, através das várias entidades da sociedade civil, entidades religiosas, dos variados segmentos, Igreja Católica, evangélicas, a própria OAB, o Ministério Público, entidades inclusive particulares que estão patrocinando a divulgação através de outdoor. Material impresso para veículo, também foram confeccionadas camisetas, de modo que a aceitação está muito grande, o que nos deixa muito animado pela ideia popular de escolher bem, de votar no candidato não comprador de voto. E a receptividade tem sido boa? Muito boa, muito boa. A sociedade já discute isso através dos meios de comunicação. Eu, pessoalmente, já fui a várias rádios, a algumas emissoras de televisão, e a gente vê que as pessoas estão relacionando a corrupção eleitoral da compra de voto à corrupção verificada depois do voto, porque é uma relação, Renata, de irmandade ou de mãe e filha. É o próprio eleitor, com sua conduta em, infelizmente, honrar o compromisso com o candidato comprador de voto, que alimenta a corrupção. Não pensem, os senhores eleitores, que os maus políticos eles tiram dinheiro do seu patrimônio pessoal para empregar na compra de votos. Isso não ocorre, isso é ilusório. Todo o dinheiro usado na compra de voto é mesmo público, portanto, já é do povo. E sendo assim, o eleitor não tem nenhuma obrigação
de, se infelizmente se for obrigado a aceitar aquele presente, aquela ajuda, a honrar o compromisso com o candidato comprador de voto. A lógica é mais ou menos o seguinte: numa eleição, o eleitor escolhe uma pessoa que vai administrar a sua casa ou a sua empresa. Você escolheria uma pessoa que sabe ser desonesta? É até possível se enganar, mas votar conscientemente numa pessoa desonesta não é mais aceitável nessa história da democracia brasileira. Qual é o recado que o senhor quer dar para o eleitor desta campanha de conscientização e cidadania? Senhores eleitores, na hora do voto, pensem na vossa saúde, na vossa educação, nas futuras gerações, porque há recursos no Brasil para todos os serviços funcionarem. Eles não funcionam bem porque há o desvio chamado corrupção. A corrupção é alimentada pelo voto em candidato desonesto, em candidato comprador de voto. Nós podemos melhorar o Brasil. Há recursos para o Brasil funcionar bem. Basta que façamos as escolhas corretas. E afirmo com muita tranquilidade: aquele que compra voto é o pior candidato. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ramonilson Gomes, vai falar da corrupção eleitoral. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 7 de outubro as inscrições para o curso Humanismo em 9 lições, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e a PUC-Rio. A capacitação vai ocorrer de 8 a 12 de dezembro no auditório da SMEC em Fortaleza. 30 vagas são disponíveis. Os interessados podem se inscrever no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a campanha Quem Compra Voto é o Pior Candidato, idealizada pelo juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ramonilson Gomes. Agora o magistrado vai falar da corrupção eleitoral. Então, Ramonilson, quais são as principais modalidades de corrupção eleitoral no Brasil? Atualmente, Renata, são duas grandes modalidades de corrupção eleitoral no Brasil. A primeira delas é o chamado empreguismo. Colocar para prestar serviço público pessoas por simpatia política, por qualquer outro critério que não foi o critério eleito pelo povo brasileiro na Constituição, qual seja o concurso público. O povo brasileiro, na Constituição, disse que para prestar serviço público, a única forma é o ingresso através do concurso público. Mas, infelizmente, em muitas cidades, em muitos estados do Brasil, isso ainda é uma realidade com a finalidade única de captar o voto daquele eleitor e de todo o grupo familiar. Graças à atuação do Ministério Público, dos tribunais de contas e da própria magistratura e do Poder Judiciário, essa modalidade de corrupção eleitoral ela vem sendo suplantada. Há poucas ilhas de resistência porque a tônica é mesmo o ingresso através do concurso público. A segunda grande modalidade, e aí é o alvo de nossa campanha e de nossa luta como juiz eleitoral, é a compra direta de votos. É a prostituição do voto que o eleitor ainda se sujeita por variadas razões e que infelizmente ocorre e desequilibra os processos eleitorais. Então, o grande desafio mesmo da justiça eleitoral no Brasil e a principal modalidade de corrupção eleitoral é a compra direta de votos. Como a justiça eleitoral trabalha para acabar com a compra de votos? Ela tem várias frentes de atuação. Uma delas é a coibição através dos mecanismos estatais de polícia, de apreensão de dinheiro ou de materiais tantos usados como tratamento de saúde, material de construção civil. E a outra modalidade que me parece a acertada, a mais eficiente inclusive, a única que pode corrigir isso é através de campanhas de conscientização. Não há nenhum meio corretivo, exceto a postura do eleitor,
para fazer desaparecer a corrupção eleitoral e a corrupção geral no Brasil. Não adianta pôr a culpa que a justiça não funciona ou que a polícia também não é eficiente, porque o único meio de corrigir todas as distorções é através do eleitor que vota conscientemente. Porque a corrupção mais tarde verificada após o voto, ela decorre daquele ato inicial de votar. Se o eleitor vota em candidato que ele entende ser corrupto, ele vai estar sendo igualmente responsável se mais tarde seu filho precisar de assistência à saúde e à educação e não obtiver. Porque foi ele quem, em alguma medida, concorreu para o mau gestor, o mau político, chegar ao poder, desviar esses recursos e impedir que se transforme o montante de dinheiro que o povo paga em serviços à população. Então o voto tem mesmo o poder de corrigir a corrupção, tanto a geral quanto a eleitoral? Basicamente é o voto quem tem o poder de corrigir. E cabe ao eleitor, na cabine secreta de votação, onde o voto é absolutamente indevassável, ninguém sabe em quem ele vai votar, salvo se ele mesmo der publicidade, fazer as escolhas aprumadas. Não há numa democracia nenhuma distinção. O voto do presidente, do juiz, do promotor, do mais humilde cidadão tem o mesmo peso e há de ser eleito aquele candidato que obtiver a vontade da maioria. É a mesma lógica, Renata, de num livro o escritor apresenta lá a sua versão. Nossos filhos, em alguma medida, refletem também a educação e os princípios que nós passamos. E os políticos, os gestores, refletem exatamente o espírito e os valores de um povo. Não é concebível que um povo honesto, correto, trabalhador, vote em candidato que ele sabe ser desonesto. É até possível se enganar, porque nestes tempos de eleição todos se apresentam com o mesmo discurso, com a mesma postura, mas que nos enganemos apenas uma vez. Logo com 2, 3 anos as personalidades afloram e essa pessoa já não merece mais confiança. A centralidade e a regência de sua história está mesmo com o eleitor. Ele não pode delegar isso a ninguém, nem pode ele, sendo honesto, votar num candidato que faz a compra de votos. Qual é a relação entre a corrupção e o candidato que compra o voto? Relação íntima, relação muito próxima. A corrupção, o dinheiro usado na compra de votos é exatamente o dinheiro da corrupção. Nós vivenciamos nos noticiários todos os dias escândalos envolvendo recursos da saúde, recursos da educação. E o eleitor deve pensar, ao invés de seu filho estar numa escola em tempo integral recebendo boa orientação de um professor, muitas vezes por falta do recurso que é desviado, que é usado na corrupção, seu filho está nas ruas recebendo orientação de traficante, ou sua filha mais tarde pode se prostituir, de modo que aquele ato é realmente muito importante. E mesmo que o eleitor tenha uma noção de que votar em candidato corrupto é equivocado, ele deve estar muito, muito esclarecido de que é ele o gerador de toda a situação do Brasil, e somente ele é quem pode corrigir. Você acha que esta eleição, depois das manifestações que ocorreram no ano passado, ela vai ser diferente ou não? Ela tem todo o potencial. Democracia é um processo, nós já avançamos, temos hoje eleições seguramente melhores do que vivenciamos há 20, 30 anos, mas há muito ainda o que percorrer. A gente observa Brasil afora que o comportamento do eleitor é um comportamento de observação, de pesquisa daqueles que postulam mandatos seletivos, que pretendem se candidatar, e já se sinaliza, assim, com alguma atenção. É um processo, avançou muito, esta eleição mostra que haverá também um grande avanço, mas a grande mensagem é, quem compra voto é o pior candidato. Não poderia nunca, como juiz, dizer aqui em quem o eleitor deve votar, mas é meu dever ético, social, funcional, até mesmo cristão, para quem acredita, dizer que o dinheiro usado na corrupção é dinheiro já do povo. Portanto, ele não tem nenhum compromisso em honrar com aquele candidato que faz a compra de votos. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ramonilson Gomes, vai falar sobre a importância do voto. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho.
Ser juiz no Pará, eu entendo como ser um herói, porque num estado de tamanho continental como é o Pará, as comarcas são longínquas e as dificuldades de transporte, às vezes somente fluvial, de 8 a 12 horas de barco para chegar a uma comarca, estradas terríveis, sem asfaltamento, mas de todas essas intempéries, de todo o sofrimento, de falta de segurança, fora sem estrutura, muitas das vezes, é regozijante e é uma satisfação de cumprir o papel de distribuir justiça. A Escola Paulista da Magistratura promove a palestra Pluralismo Político e Democracia no Pensamento, de Norberto Bobbio, que será realizada no dia 14 de outubro nas dependências da Escola Paulista da Magistratura. Serão oferecidas 160 vagas presenciais e 400 à distância. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de setembro no site www.epm.tjsp.jus.br. O valor da inscrição é R$ 100. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a campanha Quem Compra Voto é o Pior Candidato e a corrupção eleitoral. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ramonilson Gomes, vai falar sobre a importância do voto. Então, Ramonilson, ainda é importante o voto obrigatório ou deveria ser facultativo? E o voto protesto, em branco ou nulo? Penso que sim, que o caráter obrigatório do voto ainda é importante nesse estágio da democracia brasileira, onde boa parte da população ainda padece do suprimento de necessidades primárias. Vislumbro que, neste período, o voto facultativo teria o poder de aumentar ainda mais a corrupção. É possível que, num patamar histórico mais adiantado, venha se ter no Brasil o caráter facultativo, mas nesta quadra em que vivenciamos, imagino que o voto obrigatório ainda é uma necessidade, até mesmo pelo caráter pedagógico de, a cada 2 anos, a sociedade ser convidada a, primeiro, rediscutir todas essas matérias, a importância do voto, a luta contra a corrupção, e, segundo, eleger bem quem vai reger a coisa pública no seu estado e no seu país. Quais são os desafios da democracia e da justiça eleitoral no Brasil? A urna eletrônica ela já foi consagrada como um instrumento seguro. As eleições no Brasil funcionam nesse aspecto relativamente bem. Não paira dúvida de que o resultado que sai da urna é o resultado do que o povo escolheu. O problema está antes do depósito do voto, e é exatamente a corrupção eleitoral. Esse é o grande desafio da justiça brasileira, de, com campanhas como esta, fazer ver claramente na consciência do eleitor que ele é o titular, é o dono e é o destinatário de todos os serviços públicos. Tudo o que existe nos municípios, estados e União existe porque é mantido pelo dinheiro do povo. A minha remuneração como juiz, a do prefeito, a do presidente, tudo é mantido pelo público. E este público deve estar bem consciente de que eleger boas candidaturas é eleger pessoas que regerão e que vão gerenciar essa coisa pública, transformando em serviços para ele. A gente fica triste no Brasil porque sabe que há muitos recursos. O Brasil é um país muito rico, a 7ª economia mundial, tem riquezas naturais, tem petróleo, tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, tudo num padrão FIFA. E, infelizmente, a população brasileira ainda, por causa da corrupção que a gente alimenta com o voto inconsciente, não usufrui de bons serviços públicos quando há condição para isso. A gente tem claramente a noção de que o montante de recursos arrecadado através dos impostos daria para termos um país muito melhor. Como juiz eleitoral, qual é a sua orientação para escolher bons candidatos? Pesquisar a postura e a história dos candidatos,
A imprensa, nesse sentido, tem um papel fundamental de informar bem a população sobre a história de cada postulante. Há também na internet, né, alguns sites, alguns portais que ajudam o eleitor a fazer boas escolhas, porque o político coerente, o político honesto, e esta campanha não é de forma nenhuma uma luta contra a classe política, longe disso, mas uma luta contra a corrupção, contra o candidato comprador de votos. E a única forma que vejo é através do eleitor fazer suas escolhas. É possível errar, até que é, mas que só erremos uma vez. Na próxima oportunidade, já não depositemos mais a confiança naquele candidato que a gente sabe não ser honesto. Na hora do voto, o que o eleitor deve pensar? Na hora do voto, o eleitor deve pensar nas futuras gerações, deve pensar que o Brasil tem muito dinheiro, que daria para termos bons serviços de saúde, de educação, de segurança e tantos outros, e que esse dinheiro não chega porque, infelizmente, é o próprio eleitor, com sua postura consistente em votar em candidato comprador de voto, que acaba alimentando a corrupção e impedindo que esse serviço seja transformado em prol da coletividade. Deve, portanto, pensar no bem comum em toda a sociedade. No dia da eleição, o que é permitido? A manifestação livre e individual do eleitor, não pode as aglomerações coletivas, nem tampouco de qualquer modalidade de propaganda política. O eleitor deve ficar atento quando for depositar sua confiança no candidato de sua preferência, na cabine indevassável, no voto sigiloso, secreto, principalmente se, eventualmente, por uma questão de necessidade, ele tiver aceitado algum presente de algum político, não tem nenhuma, mas nenhuma obrigação de honrar o compromisso, porque o candidato comprador de voto é o pior candidato. E o que não é permitido? Não é permitida qualquer modalidade de propaganda. A propaganda se encerra nas vésperas das eleições. Então, no dia da eleição, só o que pode é o eleitor manifestar individualmente a sua preferência, mas não pode carro de som, não pode material impresso, não tem mais guia eleitoral, nenhuma modalidade de propaganda. É o dia da reflexão e do voto. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Leoberto Branquer, eu sou juiz no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu escolhi ser juiz pela possibilidade de servir num processo de trabalho de pacificação social. A dica que eu trago para quem pretende seguir a carreira é estude. Não estude para passar no concurso, estude para saber. Agradeço ao juiz Ramonilson Gomes pela entrevista. O agradecimento é todo nosso, Renata, pela oportunidade cara de estar aqui conversando contigo, conversando com a população brasileira, e espero ter contribuído para deixar suficientemente claro que quem alimenta a corrupção é o voto depositado no candidato que pratica a compra de votos. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.